Enquanto as crianças estão saindo, abre sua Bíblia, liga sua Bíblia. Marcos, no capítulo 4, Evangelho de Marcos, no capítulo 4, a partir do verso 3. Lá onde está a parábola do semeador. Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 3, diz assim: ouvi. Deus está dizendo assim, Jesus, né? Está dizendo ao povo: escutem, prestem atenção e me ouçam. Eis que saiu o semeador a semear. E ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto que não se aprofunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte da semente caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e se focaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em terra boa, e deu fruto, que vingou e cresceu, produziu a 30, 60 e 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Queriam entender o que é que Jesus estava querendo ensinar com aquilo. Vai para o versículo 14, que Jesus vai responder. O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E quando a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada deles. Semelhantemente, são aqueles os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. Mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Queria que você me abençoasse orando por mim, aí assentado mesmo onde você está. Bote suas mãos para cá. Me abençoe, peça unção, graça, sabedoria, revelação. Espírito Santo, eu sei que essa palavra o Senhor nos manda ouvir atentamente, 2 vezes nos exorta a ouvir, a prestar atenção. E nós queremos ouvi-lo, Espírito Santo. Nós queremos te ouvir. Queremos ouvir a instrução, queremos ouvir a direção, queremos ter revelação, entendimento, compreensão. Espírito Santo, tantas coisas precisamos aprender, apesar de ter sido exposta de maneira simples pelo Senhor Jesus. Eu sei que há coisas muito fortes, profundas, abençoadoras, princípios do Senhor. E nós pedimos, Senhor Deus, nos traz revelação, nos abençoe aqui, use a minha vida, Espírito Santo. Eu só quero ser cooperador dessa palavra, quero ser um canal limpo, quero ser um canal que possa fluir livremente aquilo que o Senhor quer ministrar com a tua igreja. Então eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida, usa a minha boca. E na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo agora todo espírito de confusão, de surdez espiritual, tudo aquilo que incomoda, que atrapalha o ouvido, que não permite ouvir, que traz distração, que traz letargia, está repreendido na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Declaramos céus abertos, ouvidos abertos, corações abertos, para recebermos a tua palavra no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, obrigado pela tua intercessão. Sabe que Jesus, quando ele ensinava, ele usava coisas do cotidiano. Aquilo que as pessoas estavam vivendo, né, eram os argumentos, os meios pelos quais Jesus ele usava para poder ensinar a palavra de Deus, os princípios, a vontade de Deus para o povo.
E muitas vezes Jesus ele ensinou através de parábolas para comunicar essas verdades. As parábolas elas eram narrativas alegóricas, onde tinham situações, personagens, acontecimentos, e dentro daquela narrativa alegórica era ministrado e ensinado um princípio, uma verdade divina para que as pessoas pudessem viver. E essa é uma parábola na qual Jesus ele fala a respeito do assunto mais recorrente em toda a Bíblia. Qual é o assunto mais recorrente em toda a Bíblia? É a respeito da própria palavra e da obediência. Desde o princípio, desde Adão, Deus está trabalhando com comunicação da sua palavra, da sua vontade, das suas verdades, para que nós conheçamos, aprendamos e obedeçamos, para que nós vivamos a sua vontade. O que Deus quer para a gente é que a gente conheça a vontade dEle, conheça a palavra dEle e obedeça. Essa é a essência de toda a palavra. O Antigo Testamento é isso. Deus ensinou para o seu povo uma maneira de se viver. Ensinou para Adão, ensinou para Noé, ensinou para Moisés, ensinou para uma nação. Jesus ele veio para isso, ele veio para comunicar uma mensagem, para trazer a palavra dos céus, de como deve se viver um cidadão do Rei dos Céus, como devemos nós viver, qual é o propósito, qual é o projeto de Deus para as nossas vidas, para que nós não vivêssemos segundo os princípios e valores desse mundo, mas para que nós fôssemos conhecedores e obedientes à vontade e à palavra de Deus. Então, se esse é o assunto mais recorrente em toda a Bíblia, não tem nenhum problema a gente falar dele várias vezes, amém? Deus não poupou, né, o seu povo de ouvir a mesma mensagem o tempo todo. Obedece, 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 escuta, ouve e obedece. Jesus ele falou a respeito disso o tempo todo. Essa é uma palavra que ela é conhecida como parábola do semeador. Particularmente, eu acho que ela seria melhor se nós a chamássemos não de parábola de semeador, mas a parábola dos solos. Porque ainda que exista aqui a personagem, né, o personagem semeador, ele não é o foco principal nessa parábola. Essa parábola ela fala de dois elementos que são principais. Existem alguns outros, né, que aparecem aqui, as aves, Satanás, as pedras, mas está falando a respeito de uma semente e de 4 tipos de solo, onde a semente onde ela é lançada. E Jesus ele explica que a semente aqui representa a palavra de Deus. A semente ela tem um poder de germinação. Uma semente tem o poder de gerar uma floresta inteira. Com uma única semente, você pode fazer uma floresta completa. Plantando aquela semente de uma árvore que vai nascer, vai frutificar, vai gerar muitas sementes, e você vai plantando aquelas outras sementes que saíram de uma semente, você pode ter uma floresta amazônica inteira feita de uma semente, né? Só que vai ser somente de uma espécie de árvore. Então a semente ela tem um poder muitíssimo grande. Só que a semente ela precisa do ambiente onde ela vai germinar, onde ela vai se desenvolver, onde ela vai crescer e vai poder dar fruto. E isso é o solo. Então esses são os dois elementos principais dessa parábola. E todos nós estamos alcançados aqui. Porque todos nós somos solo. Todas as pessoas, né, e todos nós aqui estamos enquadrados dentro do conceito que Jesus estava passando através dessa parábola, e todos nós aqui somos terreno, todos nós somos aqui solo, no qual a palavra de Deus está sendo lançada. E o que é que Deus espera? Que a semente encontre terreno bom, para poder dar bom fruto. Esse é o propósito de Deus, fazer uma grande colheita na terra. Muitos acreditam que essa parábola ela é uma parábola escatológica, porque o projeto de Deus é que no fim dos tempos ele vai fazer uma grande colheita. Deus ele semeou Jesus Cristo na terra para poder colher filhos semelhantes a Jesus. Jesus foi a semente e todos nós somos o fruto dessa semente. A Bíblia fala que Ele é quem vai receber todo o fruto. Eu e você somos fruto
de uma semente que Deus plantou na terra, o seu próprio Filho, e nos fez filhos através de Jesus Cristo. Amém? Gente, isso é poderoso. Isso é muito grande, isso é maravilhoso. Agora Jesus, ele, ao falar a respeito desse assunto, ele está falando assim, existem 4 tipos de solo. E ao dizer que existem 4 tipos de solos, ele está dizendo que existem 4 tipos de pessoas que ouvem a palavra de Deus. E ele dá uma ênfase muito especial a respeito do ouvir. Primeiro ele começa a parábola dizendo, escutem, ouça. E depois ele vai, quando ele encerra a parábola que ele está contando para o público, antes de dar a interpretação, dar o detalhe somente para um grupo mais restrito de discípulos, ele conclui dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, isso é algo bastante relevante. Quais são os 4 tipos de solo que Jesus diz que existe? Que tipo de gente é que ouve a palavra dele? O primeiro tipo de solo aqui é aquele que ele comparou à beira do caminho. O que era a beira do caminho? Vamos imaginar aqui na Galileia, né, há 2000 anos atrás, um campo agricultável. Era muito diferente do que a gente conhece hoje. Um agricultor dos nossos dias vai falar assim, não tem muito sentido, do ponto de vista de tecnologia, de sistema de plantio que nós usamos hoje, aquilo que Jesus está falando. Mas Jesus está dizendo em cima daquilo que funcionava antes. Nesse tempo, antes de se lavrar a terra, eles lançavam a semente. Então imagina aqui um semeador que ele sai com uma bolsa, né, de couro, de tecido, está com uma bolsa e está com a semente. Ele sai lançando a semente. Ele sai pegando a semente naquela bolsa e ele sai lançando a semente. O arar a terra era feito depois desse processo. Ele não arava primeiro e depois ele lançava a semente. Primeiro eles vinham, lançavam a semente e depois arava-se a terra. E quando ele está lançando a semente não cai somente em lugar fértil. Todo Israel, e lá na Galileia, onde Jesus estava ensinando a respeito disso, é uma região assim que tem muita pedra. É um terreno pedregoso. Quem já esteve lá conhece e sabe disso. Agora, por onde eles estavam passando sempre, qual era o caminho dentro de um campo agricultável, dentro de uma lavoura. Então aquilo ali era a beira do caminho, onde eles estão pisando, e aquele solo vai ficar um solo um pouquinho mais duro, também aberto, e aí muita semente cai naquilo que ele chama a beira do caminho, ou seja, uma trilha, né, como se fosse um trilheiro. À medida que você vai passando sempre num lugar, vai formando um trilheiro. Então, muita semente caía em cima daquele trilheiro. E Jesus fala assim que essa é aquela que a semente caiu nesse trilheiro, compara-se a pessoas que quando ouvem a palavra, que é a semente, logo vem Satanás e tira a palavra semeada deles. Já arrebata, arranca. A palavra foi lançada e antes dela penetrar a terra, o diabo já vem e já toma, já arranca, ou seja, aquilo lá não vai produzir coisa nenhuma. Jesus está tratando a respeito de um tipo de pessoa que ouve, mas é uma pessoa completamente endurecida, impenetrável. Não é nada daquilo que vem da palavra de Deus penetra o coração, a mente daquelas pessoas. Ao contrário, tem um coração fechado, tem uma mente fechada, assim, completamente tapado para as coisas de Deus. Não entende e não está interessado em saber, não está interessado em aprender nada a respeito da palavra de Deus e nem a respeito das suas obras. Existem muitas pessoas assim, bastante conhecidas no mundo. Por exemplo, Bill Gates declarou, né, um tempo atrás, ele falou que ele não tinha tempo para Deus. Ou seja, se alguém tentou falar alguma coisa de Deus para ele estava simplesmente assim, falando, não quero. Eu não tenho tempo para isso, eu estou ocupado com outras coisas, não tenho interesse. Algumas pessoas são mais educadas um pouco do que o Bill Gates, né, em relação a isso, que param às vezes para ouvir, por educação, né, por atenção às pessoas. Mas assim, é aquele que está recebendo, você está falando, você conversa a respeito de Deus, você puxa um assunto a respeito de Deus, ela concorda com tudo que você fala. Né? Tudo que você fala está certo, todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões são boas, parece que tudo é maravilhoso, tudo aquilo é perfeito, né? Mas aquilo que você está conversando a respeito das coisas de Deus, está entrando por aqui, está saindo por aqui. Não está encontrando lugar, não está encontrando espaço, a pessoa sequer está refletindo sobre aquilo, ela não está assimilando coisa alguma.
Com esse tipo de gente não se perde tempo. Não tem o que você fazer. Se você ficar tentando enfiar a palavra, né, na marra, força nas pessoas, não vai alcançar nada, gente. Não vai alcançar nada. É a mesma coisa que você tentar secar gelo. Né? Você está lá secando e vai estar molhado o tempo todo. Você não seca, não consegue manter o gelo seco. Então, no linguajar de Jesus, isso aí é aquilo que Jesus fala assim, olha, não lança pérola aos porcos. Porque você tem uma semente boa, com uma capacidade de germinar, e fala assim, ela vai cair ali e ela não vai produzir nada. Então é melhor que aquela semente ela caia num lugar melhor. Então, assim, em outras palavras, é o tipo de gente que você pode tentar evangelizar, mas você vai perder seu tempo e talvez aquele tempo que você dedicou àquela pessoa, se dedicasse a uma outra, ela receberia com muito mais facilidade aquele ensino, aquela evangelização, aquela ministração de uma palavra de Deus. Então, não é o tipo de gente que Deus espera colher coisa alguma, né? Deus não vai colher de todos. Nem todo mundo é salvo. Jesus, ele pregava para todo mundo. Então tinha multidões que seguiam Jesus, mas a maior parte das pessoas que seguiam Jesus, elas só tinham interesse de ver Jesus fazer milagre ou de alguma maneira ser beneficiada pelo poder divino que Jesus tinha, de trazer cura, de multiplicar, de fazer coisas maravilhosas, sobrenaturais. Então as pessoas estavam atrás dessas coisas e não da verdade para ser vivida. Agora Jesus fala, existe um outro tipo de pessoa. Existe um tipo de pessoa que ele comparou a um solo rochoso. O que é esse solo rochoso? Lá no versículo 16 ele fala, semelhante, ou seja, parecido com o primeiro grupo. Não idêntico, mas parecido com o primeiro grupo. São aqueles que são semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Também não dão fruto. Quem são esses? Parecidos com os primeiros, tem um solo pouco espesso. Ali naquela região na Galileia, existem estratos rochosos, né? Muitos estratos rochosos. E sobre aqueles estratos rochosos tem uma camada de terra com algumas pedras soltas também, né? com muitas pedras. Todo ele é bastante rochoso, mas tem um estrato embaixo. E nesse estrato ele não retém umidade. Né? A água ela bate ali, caiu, depois ela vai correr pela rocha e não vai conservar a umidade necessária para o desenvolvimento de uma planta e nem vai ter profundidade suficiente para que as raízes possam penetrar e aquela planta possa crescer e se tornar uma árvore. Mas, como tem uma rocha muito próxima também à superfície, então ela aquece mais rapidamente. Então sai o sol, vem o calor, e aquela rocha, ela gerando o calor, ela favorece a germinação daquela planta, da semente. Então tem uma semente ali que ela está recebendo um calor que vai favorecer a sua germinação. Então ela acaba, às vezes, precipitando a germinação, ela nasce, ela brota mais rapidamente, e é como aquela planta que vem assim com vigor, que vem com força, com alegria, mas logo ela não tem raiz suficiente, ela vai secar com o sol e vai morrer. Não tem água e não tem raiz, ou seja, ela não vai durar. Esse é o tipo de pessoa que segue Jesus de maneira superficial. Essa é aquela sementinha que gerou, que nasceu superficialmente. Não enraizou, não aprofundou. Gente, tem muita gente que segue Jesus de maneira superficial. Quer Jesus, declara que quer Jesus, mas não quer compromisso. Não quer envolvimento. Não quer dedicação. Fala que assim, não precisa. É aquele negócio que Faraó propôs para o povo. Quando o povo estava lá no Egito, uma das coisas que Faraó, que era uma representação de Satanás na terra, disse ao povo que estava
sendo guiado por Moisés para saírem do Egito, irem para o deserto adorar a Deus, Faraó tentou de muitas maneiras impedir, por isso Deus enviou as 10 pragas. E uma das coisas que Faraó tentou fazer para impedir que o povo saísse do Egito para ir adorar, falou: para que ser radical? Para que ir lá no deserto adorar? Adora aqui mesmo. Fica aqui mesmo. Né? Vocês querem adorar? Tudo bem, eu vou deixar vocês terem um tempo de culto, de adoração de vocês, mas façam isso aqui no Egito, não precisa ir para o deserto. Tendo sido vencido através de uma das pragas, depois ele falou: tá bom, então vai só os homens, as mulheres e as crianças ficam. Para que esse negócio radical de tem que ir longe, tem que ser todo mundo, tem que ter toda a família? Uma das últimas tentativas dele, falou: tá bom, então pode os homens, pode as mulheres, pode as crianças, mas deixa os seus bens. Para que esse negócio de levar o seu rebanho, o seu gado, suas coisas para adorar a Deus? Que radicalismo é esse? Não, vai lá e adora, mas sem levar coisa nenhuma. Não tem que oferecer nada para Deus, que Deus não está interessado nos seus bens, nas suas posses. Deixa para cá, deixa porque eu tenho interesse nisso. Então tem muita gente que quer adorar a Deus, mas assim de maneira superficial, que não se envolve de fato. Pessoas que normalmente são atraídas pelos benefícios do Evangelho, por exemplo, a esperança da salvação eterna. Quem não quer? Não ser condenado. Ninguém quer ser condenado, todo mundo quer ser salvo. Então, a salvação está no Evangelho? Eu quero, mas eu só quero o benefício, eu não quero o compromisso. Mas aquilo que eu tenho para receber de Jesus, eu quero receber. Mas eu não tenho nada que eu possa dar que seja assim de uma dedicação maior. Não vou servir o reino de Deus. Vou servir os meus interesses. Muitas vezes assim você vê esse tipo do solo rochoso como crente fogo de palha. Já viu o crente fogo de palha? Eu já vi um monte. Aquele que vai e ele recebe o evangelho, né? Ele creu em Jesus Cristo e de repente assim pega um fogo, parece que é mais crente do que todo mundo que já tem 10, 15, 20, 30 anos de conversão e que está numa vida ali consagrada, mas pegou fogo. Pegou fogo. Eu não fico muito empolgado quando eu vejo uma pessoa assim que acabou de converter e parece que é mais crente do que todo mundo. Eu tenho paciência para poder esperar e ver, eu já tenho quase 40 anos de crente, e eu já vi muita gente pegar fogo rápido, né? Mas depois o fogo passar igual palha. Não dura. Então tem muito assim que é crente fogo de palha. Pegou, mas não gerou raiz. Na primeira dificuldade, ou quando olha para os outros, porque Jesus fala assim, não tem raiz em si mesmo. É aquele que não consegue desenvolver a vida cristã em si, que está sempre dependendo do outro. É o crente 6 horas. Né? 6 horas por mim, que eu estou passando luta, eu estou passando isso aqui, então 6 horas por mim. Então sempre tem uma lista de pedidos para alguém que tem que estar intercedendo sempre. É o crente que vive atrás da profecia, tem que ouvir o profeta, não tem raiz em si. Não consegue ter relacionamento, não consegue ter intimidade com Deus, não consegue orar, não consegue se consagrar, está sempre dependendo, alguém tem que cuidar, alguém tem que colocar embaixo do braço, alguém tem que fazer a pessoa crescer, está lá com 30, 40 anos às vezes de vida cristã, e está querendo ainda ser discipulado. Eu preciso de alguém para me discipular, eu preciso de alguém para me cuidar. Gente, já está na hora de estar cuidando, de ter filhos, netos e bisnetos espirituais, mas não cresce. Por quê? Porque não tem raiz em si mesmo. E aí se vê, aquele que não tem raiz em si mesmo, ele se espelha demais nos outros. Daí alguém passa por ele na igreja, não cumprimenta, não dá a paz do Senhor, não dá um abraço, já faz beicinho e vai embora. Fica magoado. Eu faltei o culto, estava doente e ninguém foi me visitar. É uma falha da igreja, né? Que às vezes não percebe que o irmão está doente. Mas aí se ninguém ajudar, se ninguém apoiar, se ninguém se interessar, magoa, se entristece e acaba a fé. Abandona a igreja, vai embora. Depois fica lá assistindo Fantástico, o jogo do Corinthians. Misericórdia. Gente, já vi muito assim também.
Pessoas que se magoam facilmente, que se entristecem. Gente, uma das coisas que mais faz com que as pessoas saiam das igrejas é mágoa, ressentimento, tristeza. Sabe por quê? Não tem raiz em si mesmo. É um solo de pouca espessura. Terreno rochoso. Se alegrou, mas não enraizou. Porque quando você está enraizado, pode vir o temporal que você fica firme. Amém? Agora Jesus ele falou a respeito de um outro tipo de pessoa que recebe a palavra. Falou da semente. O semeador saiu a semear, uma parte caiu na beira do caminho, outra parte caiu no terreno rochoso, e outra parte caiu no meio dos espinhos, porque tem ali espinho. O que acontecia? Eles cortavam, quando faziam a colheita, eles arrancavam o espinho, mas não arrancavam pela raiz. Então, vai lá e passa algum arado, alguma coisa, mas assim o espinho está ali e o espinho brota. E às vezes ele vai brotar junto com a semente. A semente caiu no meio de onde já tinha uma raiz de espinho, a raiz vai crescer junto, aquele espinho vai se desenvolver junto. E quando eles começam a crescer, aquela semente gera uma planta que fica sufocada. Jesus fala assim, lá no versículo 18, da metade para frente, fala, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Esse normalmente é aquele que ouviu a palavra e teve um interesse sincero. Sim, foi verdadeiro. Realmente eu queria. E ele busca até se envolver. E até ele gera e começa a crescer, começa a gerar uma raiz, começa a se envolver com a fé, começa a se envolver com o reino de Deus. Mas existem coisas que concorrem com aquele desejo dele. Ele tem uma motivação boa, sincera, verdadeira. Mas existem coisas que estão concorrendo com aquele desejo, com aquele sentimento. E às vezes essas coisas começam a tornar o coração e o desejo daquela pessoa dividido entre o evangelho e as determinadas coisas do mundo. Então a pessoa ela quer o evangelho, quer Jesus, vai no culto, vai na igreja, vai no PG, na cela, faz seminário de libertação, mas quando cai no dia a dia, chega na segunda-feira e vai trabalhar, e toda aquela competição do mundo aí fora, todas as exigências, tudo aquilo que o mundo nos impõe, começa a dividir a pessoa, as atenções dela são divididas. E ela não consegue ficar firme com os olhos em Jesus Cristo e começa a se distrair com outras coisas. Jesus ele retrata essas coisas que concorrem com a palavra dele como espinho. Sabe que espinho era uma coisa que não precisava ter no mundo, né? E quando Deus criou todas as coisas, Deus não fez espinho. Pelo menos a Bíblia fala a respeito dos espinhos, foram feitas no capítulo 3, né? A criação está no capítulo 1, mas os espinhos só vão aparecer no capítulo 3 por causa do pecado. Então o espinho é uma maldição. É uma maldição. E Jesus ele escolhe o quê? Para comparar a concorrência que o mundo oferece com o evangelho nas nossas vidas. Para simbolizar. Espinho. Ou seja, Jesus está dizendo assim, as coisas do mundo são espinho. É maldição. As coisas do mundo podem até parecer bênção, podem parecer coisas boas, mas na verdade elas são maldição, porque o espinho foi feito como maldição para amaldiçoar a terra por causa do pecado do homem, por causa do pecado de Adão. Então existem coisas no mundo que parecem boas, mas não são. Que são terríveis, que vão causar dano para a gente. E o mundo, as coisas do mundo, concorrem diretamente com a palavra de Deus. As preocupações com as coisas da vida. E você deve ter muitas. A pessoa está mais preocupada com as questões pessoais, das particularidades da sua vida, do que com os interesses do reino de Deus. O que Deus quer? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as outras coisas? Deixa que Ele vai cuidar. Mas aí tem coisa que está concorrendo. E você se volta mais para as suas coisas do que para as coisas de interesse do reino de Deus. Pagar a conta, trabalhar, saúde, problema em casa, casamento, filho, enfim, tantas coisas que nos ocupam no dia a dia,
que acabam roubando, né, o lugar de Deus, da sua palavra e da obediência à sua palavra. Naturalmente. Às vezes o amor ao dinheiro, Jesus fala assim, e as ambições, às vezes assim, o apego à riqueza. E hoje nós vivemos num tempo assim que as pessoas querem ganhar dinheiro, querem ganhar dinheiro, querem ganhar dinheiro. No tempo de Jesus não era tanto assim. O mundo se tornou muito mais materialista no último século e nas últimas décadas do que era no passado. O mundo era muito menos materialista, e há 2000 anos atrás, muito menos ainda. Mas hoje o mundo é essencialmente materialista, tudo gira em torno de economia. O assunto mais importante dentro de uma eleição é a economia, é dinheiro. Porque o dinheiro reina, o dinheiro governa sobre o planeta Terra, sobre as vidas, sobre as pessoas. E as pessoas estão muito apegadas à questão de dinheiro, ganhar, crescer, consumir. Vaidades pessoais. Todo mundo veio para o mundo sem nada, vai embora sem levar coisa alguma. Mas Jesus está dizendo que essas coisas concorrem. O apego ao dinheiro, a fascinação pelas coisas do mundo, os prazeres, todas essas coisas sufocam a palavra de Deus, a obra de Deus, e nos deixam infrutíferos. Porque se você estiver envolvido com isso, você acaba não frutificando no reino. Sufocado por essas coisas. Seu negócio, sua empresa, tem que pagar duplicata. Tem que pagar funcionário. Tem que vender. Tem aluguel, tem prestação, tem o carro, tem tudo. Tem um supermercado, você tem o cartão de crédito. E essas coisas acabam concorrendo. E você não tem mais atenção e disposição para poder fazer aquilo que Deus quer que você faça. Não ouve mais a palavra dele, não recebe mais, não dá fruto. Se fosse nos dias de hoje, Jesus está usando o cotidiano. Ele sempre ensinava usando o cotidiano, coisas que eram do dia a dia das pessoas. Agora, e se fosse nos dias de hoje? O que Jesus talvez ele acrescentasse aqui na palavra dele? Assim, olha, sabe uma coisa? Vocês estão muito ocupados, estão muito preocupados com o Instagram, com o Facebook, com as mídias sociais. Vocês estão muito ocupados, estão muito preocupados com os seriados do Netflix. Vocês estão muito preocupados com o seu time de futebol, quem é que está liderando o campeonato. Vocês estão muito preocupados com questões de política, vocês estão muito preocupados, obstinados com um corpo perfeito, um corpo sarado, cultuando o corpo. Vocês estão muito preocupados com o consumo, com as necessidades do consumo, aquilo que a mídia diz que você precisa ter, que você precisa conquistar, aquilo que você precisa comprar. Né? O mundo diz que tipo de roupa que você tem que vestir, qual que é a moda. Você não determina mais as coisas da sua vida, o mundo está determinando para onde é que você tem que caminhar. E essas coisas hoje nos ocupam demais. E Jesus fala isso aí, torna uma pessoa infrutífera. Concorrem com Deus e sufocam a fé. O que é que está te sufocando? Se Jesus olhasse para o seu cotidiano, quais seriam as coisas que ele destacaria assim, que te impedem de crescer no reino dele? O que é que te afasta da adoração, do culto, da presença? O que é que te afasta da palavra dele? Quais são as coisas? O WhatsApp, o tempo. Não vi a hora do culto acabar, essa mensagem está uma espada, longa e chata. Será que não vai acabar nunca? Ah, esse louvor, nem conheço essas canções. Então tem muitas coisas assim que estão te distraindo, concorrendo com você. Você quer ir embora logo para fazer nada. Os prazeres do mundo, o apego às coisas materiais, pensamentos enganosos. O diabo fica falando um monte de coisa na cabeça das pessoas. As pessoas acreditam mais no que o diabo fala do que no que a Bíblia diz. E olha que o diabo fala o tempo todo. E se você der ouvido, aí ele vai emprenhar os seus ouvidos mesmo. E aí você não vai mais acreditar na palavra de Deus, vai acreditar no que o diabo está falando. E o diabo usa muitos meios para falar. Ele é mentiroso. Ele é enganador. A habilidade dele é do engano.
E ele engana. Agora, se você parar para ouvi-lo, você acredita nele e duvida do que a Bíblia diz. Às vezes você não acredita naquilo que a Bíblia fala. E a Bíblia fala de coisas muito importantes, muito sérias. Nós não podemos crer na Bíblia por conveniência, nós temos que crer nela porque ela é verdade. Me agrade ou não, me favoreça ou não, ela é verdadeira, então eu preciso recebê-la e eu preciso agradar a Deus, obedecendo essa palavra. Agora Jesus ele falou do quarto tipo de pessoas, glória a Deus e aleluia, porque alguém tem que dar fruto nesse negócio. E o propósito de Deus é ter uma grande colheita e receber muito fruto, através da semente dele. Então no versículo 20 ele fala assim, são aqueles, quem são os da boa terra? São aqueles que ouvem a palavra e recebem frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Aqueles que ouvem, aqueles que recebem, aqueles que tomam para si, são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e reagem positivamente à palavra, obedece. Sabe que uma das coisas mais difíceis do ministério é você convencer as pessoas de que elas precisam obedecer a palavra de Deus. Gente, essa é a luta de todo pastor, essa é a luta de todo conselheiro. Eu não sei dar conselho que não seja bíblico. Eu não sei. Né? Todas as situações, quando eu vou aconselhar, quando eu vou receber alguém, e a pessoa vem buscar algum tipo de orientação, de aconselhamento, né? Seja lá em qual área for, normalmente, né, o que mais existe são questões conjugais, né, problemas matrimoniais. E eu só sei uma coisa, o que a Bíblia diz. Eu só sei dizer para a pessoa o que a Bíblia diz em relação à situação dela. E o mais difícil é você conseguir convencer as pessoas de que a Bíblia está certa e que se ela praticar a Bíblia vai dar certo. Porque muitas pessoas quando te procuram, na verdade elas querem ouvir uma palavra de apoio para aquilo que elas desejam, para aquilo que elas já decidiram na vida delas. Querem um apoio, querem uma concordância. Se o pastor concordar comigo, então eu estou abençoado na minha intenção, na minha ideia. Isso é um problema seríssimo. Gente, se algum dia eu começar a tentar te agradar, e para te agradar, eu ir contra o que a Bíblia diz, procura outro pastor, por favor. De verdade. Né? Procura outro. Vai atrás de outro, porque daí eu já me corrompi, eu já me perdi. Então, antes que piore muito mais a minha situação, já vai logo atrás de alguém que seja mais crente, mais bíblico. E isso não só em relação a mim, qualquer pastor, qualquer líder, gente. Não fica perto de quem te aconselha diferente do que a Bíblia manda. Não tem aconselhamento diferente da Bíblia. É só o que a Bíblia diz e pronto, está acabado. É simples, mas dói. Porque normalmente aquilo que Deus tem para a gente não é aquilo que a gente quer. Normalmente a palavra de Deus, ela é cortante, ela é penetrante, ela dói. Mas depois ela vai dar bom fruto, ela vai dar resultado. Eu já recebi muito conselho na minha vida que eu não ouvi. E eu bati a cara, e então eu já aprendi. Não adianta ir contra Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, agradável, perfeita. Deus sempre tem razão e a palavra dele é verdadeira. Então eu tenho que ficar com ela, pronto. Aquele que é um terreno bom, que vai frutificar, é aquele que assim que ele pega a palavra e quando lhe é ministrada, o que ele faz? Ele retém a palavra. Ele recebe, ele abraça a palavra. Que nem a semente, ela caiu no terreno, num solo fértil. O que aquele solo fértil vai fazer com aquela semente? Vai reter aquela semente, vai receber aquela semente, vai abraçar aquela semente, vai dar o ambiente, a condição necessária para que ela possa se desenvolver, germinar, lançar raízes, crescer e dar fruto. Esse é o bom terreno, é isso que Deus quer em nós. É isso que Deus espera de mim e de você. Entendem que a palavra de Deus ela é boa. E ela é onde nós encontramos a verdade e a salvação para as nossas vidas. Então não é só você receber aqui. Porque uma coisa é você acreditar na palavra de Deus aqui, e a outra coisa é você recebê-la aqui, no seu interior. Enquanto ela está só aqui, você não necessariamente vai vivê-la.
Você pratica a palavra quando ela está dentro de você. Isso é uma questão importante, porque a gente tem um conceito, a nossa formação é greco-romana. A nossa maneira de pensar é uma maneira de pensar grega. Ocidental. A Bíblia não é um livro ocidental. A Bíblia não é um livro grego. Os seus autores, ainda que no Novo Testamento, tenham escrito em grego, porque era a língua popular, a língua comum do Império Romano, então. Mas a essência, o pensamento, a cultura, a tradição, tudo é oriental, é hebraica. Existe uma diferença muito grande entre o crer na maneira hebraica e na maneira grega de se entender. Quando a gente fala assim, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, o que você pensa? Crê intelectualmente. A Bíblia nunca disse isso. Que você precisa acreditar intelectualmente. Isso é a maneira grega de se pensar. Porque no sistema grego de pensar, você pode acreditar em alguma coisa aqui, você pode sofismar. Você acredita em algo, mas você não vive aquilo. Você pratica algo diferente, porque está somente no seu nível de intelectualidade. Crer no hebraico não é com a cabeça. Crer no hebraico é com o interior. Aquilo que você crê não fica aqui. Aquilo que você crê é aquilo que entrou aqui. Então você vai viver aquilo que está dentro de você e não aquilo que está na sua mente. Você pode pensar uma coisa e praticar outra. No sistema grego. Ou seja, você está crendo, pensando, imaginando de um jeito, mas não pratica aquilo. No sistema hebraico, não tem jeito. Você vive aquilo que você crê. Você é aquilo que você crê. Porque aquilo está dentro de você. Então existe um conceito errado em relação à fé. A verdadeira fé é aquela, não é que está na mente, é aquela que está no coração, aquela que está nas suas entranhas, aquilo que você está vivendo. Então, Jesus está falando assim, essa é aquela semente que ela encontrou um terreno, que recebeu, que abraçou, que interiorizou aquela semente para ela poder crescer. E esse é o sistema de fé de Jesus. Quando Pedro entendeu isso, sabe o que Pedro disse? Jesus ele falou, olha, para as multidões que estavam atrás de Jesus só por causa dos milagres, queriam mais multiplicação. Num dia ele tinha feito multiplicação de pães e peixes, no dia seguinte veio a multidão querendo um milagre maior do que no dia anterior. E Jesus leva uma palavra muito difícil, muito pesada para aquele povo no capítulo 6 do Evangelho de João. E a multidão começa a abandonar Jesus, começa a ir embora. E Jesus vira para os seus 12 discípulos e fala, olha, vocês não querem aproveitar que está todo mundo indo embora e pegar a mala de vocês e acompanhar? E Pedro toma a frente e fala assim, Senhor, para quem nós iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Então, para aquele povo, a palavra de Jesus, ou as palavras de Jesus, eram palavras difíceis, pesadas de serem vividas, mas Pedro falou, Senhor, aí é que está a salvação, aí que está a vida eterna, então vou fugir para onde? Vou atrás de quê? De me satisfazer, de me agradar? Falei, não, eu quero pagar o preço, eu quero esse negócio aí, por mais duro que seja, eu sei qual é a recompensa. Então esses são aqueles que ouvem a palavra, recebem a palavra e põem a palavra em prática. Eu aprendi isso na minha vida já há bastante tempo atrás. E eu descobri uma coisa, de forma prática, não de maneira teológica. Tudo aquilo que você pratica da Bíblia funciona. Por exemplo, lá há 20 anos atrás, praticamente, eu fiz Veredas Antigas. Se você ainda não fez, faça. Vale a pena. E quando eu fiz Veredas Antigas, então, no Veredas Antigas, o que acontece? Ali você vai ser confrontado com muitos princípios. Na verdade, não é, eu digo confrontado, não é, o propósito não é fazer um confronto, mas é trazer ensino. Então, o Craig Hill, através da graça que Deus deu para ele, da revelação que ele recebeu de Deus, ele ministra coisas, principalmente para a área de família, fortíssimas, abençoadoras demais. E eu fiquei naquele seminário, sexta, sábado, domingo, assistindo aqueles vídeos, porque são passados em vídeo, né? Primeiro eu achei estranho, falei, um seminário que a gente vem para assistir vídeo. Glória a Deus, porque nunca
delegaram, nunca terceirizaram as ministrações e mantiveram a sua essência. Então, no vídeo. E eu comecei a assistir aqueles vídeos, gente. E aquelas coisas que aquele homem ia falando, e eu entrando em mim, falei, meu Deus, mas isso é verdade, está na tua palavra, como é que eu nunca percebi? E eu comecei a ver que eu fazia muitas coisas diferentes, fora dos padrões, dos princípios bíblicos. Falei, não, isso aí é verdade, eu vou fazer assim desse jeito. E tudo aquilo que eu ouvi, eu saí ali desesperado. Aquilo que eu entendo que é uma verdade, que eu recebo uma verdade, eu preciso começar a vivê-la imediatamente. Se eu não estou vivendo, eu preciso vivê-la imediatamente. E à medida que eu coloquei tudo aquilo que eu aprendi em prática, a minha vida mudou, a minha família mudou. A minha vida e a minha família é fruto das coisas que eu aprendi na palavra e pratiquei. Dá certo, gente. Dá certo. Funciona. Dá certo. Vale a pena. Então, ouvir, receber e pôr em prática, é isso que Deus quer. E funciona e dá certo. É muito bom. Então, esses que entendem a verdade e recebem como um bom terreno, não são aqueles que fazem uma seleção da palavra. Você já viu aquele crente que ele seleciona o que gosta, o que quer? Tem coisa que ele considera que é de Deus e é para a vida dele. Tudo que é de bom é para a vida dele. Mas tem coisa que está na Bíblia que ele assim não quer nem saber. Porque não é conveniente, porque não é interessante. Já viu o caixinho de promessa? Caixinho de promessa, você já usou muito de caixinho de promessa. Já pegou um monte de promessa ali, né? Mas você nunca viu caixinha de exortação. Caixinha de repreensão. Gente, era muito melhor que a gente tivesse as caixinhas de exortação, de repreensão, de correção. Porque Deus, Ele corrige aquele que Ele ama. Ficar só em cima de promessa, benefício, sem responsabilidade, não te leva a lugar nenhum. É um engano. É um engano. Eu preciso receber tudo aquilo que Deus tem para mim, e principalmente naquilo que eu ainda não estou vivendo, aquilo que precisa ser corrigido, que está errado. É isso que eu preciso receber, é isso que eu preciso ouvir. Aquilo que eu ainda não estou fazendo da maneira correta, é nessa área que eu preciso ouvir. Não adianta eu só aquilo que eu já faço bom, ficar tendo meu ego afagado, né, acariciado, porque já está fazendo alguma coisa de bom, só vai servir de elogio. Nós não precisamos disso. Nós precisamos ser edificados. Foi para isso que Jesus veio ao mundo, e essa obra do Espírito Santo em nossas vidas, nos edificar. Então esses entendem que a mensagem não é seletiva, que precisa obedecer todos os mandamentos. Quais mandamentos? Todos. Quando Jesus deu o ID, tem muita gente que acha assim que o ID vai e prega o evangelho a toda criatura. Amém. Vai mesmo. Mas tem muita gente que acha que o ID é pegar lá e 4 leis espirituais, você vai lá, fala sobre 4 leis espirituais, sobre o amor de Deus, sobre o pecado, sobre o sacrifício de Jesus e sobre a sua salvação, e você faz uma oração, está salvo para todo sempre, amém, seu nome agora está no livro da vida, e segue a vida. Isso não é ID. Nunca foi ID. Porque quando Jesus ele mandou ir, ele falou assim, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, se a gente não estiver indo, anunciando o Evangelho, a redenção, a salvação na cruz, levando a pessoa ao batismo e ensinando ela a guardar todos os mandamentos, ainda não cumpriu o ID. Eu posso ter iniciado o ID, mas não cumpri o ID. Para cumprir o ID, você tem que fazer o que Jesus mandou. Não adianta querer sintetizar esse negócio, diminuir, simplificar, porque você está desobedecendo. E o mandamento é para ser cumprido de maneira completa, integral. Tem muita gente que acha que está fazendo o que Deus mandou, igual hoje, na lição de hoje na EPE, a gente estava estudando sobre a vida de Saul, sobre o reinado de Saul, e Saul ele achava que estava obedecendo a Deus, e ele estava assim, Deus estava irritado com ele. Fui lá e destruí os amalequitas. E ele, na verdade, ele desobedeceu a Deus, ele fez 99,99%, mas aquele 0,00001 lá, né, foi o suficiente para Deus ficar profundamente irado com Saul e tirou dele o trono.
Jesus ele disse, ele separou dois tipos de pessoas que ouvem numa outra parábola. Né? Jesus fala a respeito desse assunto várias vezes, mas quando Jesus ele pregou o Sermão do Monte, lá no Monte das Bem-aventuranças, também lá na Galileia, capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, e quando ele chega no final da pregação dele, vai lá, abre sua Bíblia aí, capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Mateus 7, capítulo 7, versículo 24. Ele diz assim: quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói uma casa sobre a rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino e não pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com um grande estrondo. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Ele está agora, se lá na parábola do semeador ele separou as pessoas em 4 grupos, aqui ele separou em 2. Aqui ele simplificou um pouco. Aqui ele falou: tem 2 tipos de pessoa. Né? Uma pessoa sábia e a pessoa tola. Ele separou os ouvintes dos seus ensinamentos entre sábios e tolos. Só tem sábio e tolo para ouvir Jesus. Ele está dizendo assim. E o que é que separa o sábio do tolo? Tem muita gente que confunde sabedoria com inteligência e conhecimento. Não é. Sabedoria é uma coisa, inteligência e conhecimento são outras coisas diferentes de sabedoria. Uma pessoa pode ser um gênio da ciência, ter muito conhecimento, muita inteligência, QI elevadíssimo e ser tolo. E uma pessoa pode ser analfabeta, não saber ler e escrever e ter sabedoria. Então são coisas diferentes. E o que é que caracteriza uma pessoa sábia e o que é que caracteriza uma pessoa tola para Jesus? Como é que ele vê as pessoas? E como Jesus vê, como elas de fato são. Não é como eu vejo, como ele vê que é a verdade. Ele fala assim: o tolo é aquele que ouve e não pratica. E o sábio, aquele que ouve e pratica. Como é que Jesus te vê? Como é que ele olha para você? Ele fala assim: você é sábio ou você é tolo para ele? E ele está encerrando aqui o sermão mais conhecido de todos os sermões, mensagens que ele pregou para uma multidão lá na Galileia, no Monte das Bem-aventuranças. É a mensagem mais conhecida. Ele fala assim: olha, vocês ouviram? Agora vocês vão decidir se vocês vão obedecer a tudo aquilo que eu ensinei ou não. Tem que obedecer, tem que fazer. Agora, você conhece o sermão? Você já ouviu? Você já parou e já prestou atenção em cada coisa? Você já se colocou diante daquelas palavras de Jesus? Você já se mediu por aquilo que ele ensinou? Porque a Bíblia diz que, lá em João capítulo 12, versículo 48, fala que nós vamos ser medidos pela palavra. Quando Deus for nos julgar, qual vai ser o padrão de juízo de Deus sobre as nossas vidas? Ele vai pegar a palavra e vai nos medir. No que é que nós cumprimos, no que é que nós não cumprimos. Essa vai ser a medida, o padrão de juízo de Deus sobre as nossas vidas. E Jesus está dizendo assim: cumpre o que eu estou mandando. Então, você devia no mínimo pegar o Sermão da Monte e dar uma olhada assim, versículo por versículo, cuidadosamente, ver se você vive aquilo. Lá onde você trabalha, lá no seu ambiente externo, você é sal e luz? Quando as pessoas estão escarnecendo, fazendo um monte de coisa errada, você é sal e luz no meio das trevas? Você espanta as coisas negativas, ruins, o erro, a maldade, a injustiça? Ou você silencia, você compactua ou até participa daquelas coisas? Você ama quem te odeia? Você ora por quem te persegue? Você abençoa os seus adversários? Você perdoa quem te faz algum mal?
os teus devedores. Você se abstém de julgar as pessoas quando você vê elas fazendo alguma coisa que você não aprova, não concorda. O que você faz? Você julga, ou você obedece a Jesus e não julga. Você se guarda dos pecados sexuais, da imoralidade. Você pratica boas obras, ajuda o necessitado, estende a mão a quem precisa, cuida do órfão, da viúva, do necessitado. Você é fiel nas suas finanças. Você busca juntar tesouro dos céus mais do que tesouros na terra. Você venceu o domínio de Mamon sobre a sua vida. Você aprendeu a depender de Deus e não ficar ansioso por coisa alguma, porque a ansiedade é pecado. Porque ele falou assim, não estejais ansiosos por coisa alguma, é mandamento. Você aprendeu a viver sem ansiedade, ou seja, a confiar, a depender, a ter fé em Deus que cuida de todas as coisas, que não depende tudo de você, que depende dEle. Você busca o reino de Deus em primeiro lugar, antes de buscar os seus próprios interesses, as suas próprias necessidades. Como é que você prova que você busca o reino de Deus em primeiro lugar? No seu tempo, nas suas finanças, o reino de Deus vem em primeiro lugar? Jesus está dizendo assim, olha, o que vai diferenciar o tolo e o sábio é quem ouviu e obedeceu e quem ouve e não obedece. Chama o louvor, vem para cá o louvor. Como é que Jesus te vê? Ele olha para você e fala que você é sábio? Ou olha para você e pensa que você é tolo? Como que você se enxerga? Que tipo de solo é você? Entra por aqui, sai por aqui, não está nem aí? Ou você até se agrada, mas não tem raiz, não aprofunda, não se entrega, não se dedica? Ou você até quer, mas está tão dividido com as outras coisas, com tantas pressões, com o trabalho. Essa semana muitas pessoas aqui participaram do seminário de libertação. Gente, foi segunda, quarta, quinta, sexta, até depois das 11, o seminário começava às 7h30 e passava das 11 horas da noite. Às vezes passava das 11h30 da noite. Então, sim, foi muita coisa que foi ministrada, muita coisa que foi ensinada. Então, todos os que vieram receberam uma carga de informação, de princípios, de valores, de mandamentos da palavra. E qual é a atitude agora em relação a tudo aquilo que recebeu? Durante o seminário, durante os cultos, em todas essas outras ocasiões. Quem quer dar fruto? 1, 2... Opa, começou. É avivamento, gente. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Amém? Isso é avivamento. Nós precisamos dar fruto, gente. Até porque Jesus disse assim, que toda árvore que não dá fruto, ela vai ser cortada. Então eu queria dizer algo para você. E a gente não vai orar agora impondo mão. Não vou te chamar para frente, não vou fazer um apelo. Porque do mesmo jeito que Jesus ele ensinou essa parábola de maneira muito simples, eu procurei ser muito simples. Muito simples. Porque é simples. É simples. A gente não precisa complicar. Só que você precisa decidir. Você precisa falar, não, é verdade, eu vou viver isso. A Bíblia é verdadeira, eu vou praticar. O que a Bíblia diz que eu não devo fazer, eu não vou fazer. Aquilo que a Bíblia diz que eu devo fazer, eu vou fazer. Se a Bíblia fala assim, não mente, não menta. Se a Bíblia diz que você deve ser fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, seja fiel nos seus dízimos. Ah, não, pastor, nisso eu não concordo, não creio. Está fazendo seleção. Não, Jesus já me abençoou, já me salvou, então não preciso mais. Precisa sim, um monte de coisa que as pessoas acham que não precisa, elas estão se enganando, estão deixando essas coisas sufocarem a sua vida, a sua carnalidade, seus desejos,
íntimos, maus, ruins, corrompidos, impedem que se dê fruto. Só que há uma grande colheita, gente. Deus não semeou o seu filho no mundo para não colher. Eu preciso ser um terreno. Eu preciso ser um terreno fértil, que é a semeadura de Deus. Jesus foi a semente que nós recebemos. E sabe, uma semente, ela dá fruto segundo a sua própria espécie. Uma semente de laranja, nasce pé de laranja, e o fruto vai ser laranja. E quando Deus deu o seu filho, Ele semeou o seu filho na terra, foi para colher filhos como Jesus. Eu e você precisamos ser iguais a Jesus. Isso, gente, não é uma vontade, um desejo, isso é um mandamento bíblico. Cabe a mim entender, crer, receber e me esforçar para isso, ou não. Ou não. O que você quer fazer? Ser igual a Jesus é difícil, gente, não é fácil não. Não é fácil. Mas não foi fácil para ele também ser o que ele foi. Não foi fácil para ele fazer o que ele fez. Para ele também foi difícil. Para ele foi difícil. Para Jesus foi difícil, porque ele era sujeito a todo tipo de coisa, de situação, de sentimento, de dor, de sofrimento, de tudo que nós temos, todas as provações. Jesus foi tentado, mas não foi vencido pela tentação. Nós fomos tentados e fomos vencidos. Mas em Cristo Jesus nós nos tornamos vencedores sobre Satanás e sobre as coisas do mundo. O que é que tem te prendido? O que é que tem te sufocado? O que é que tem impedido você de dar o fruto que o Senhor quer receber em você? Ele quer receber o fruto pelo seu penoso trabalho. Não foi fácil para Jesus. Não foi fácil para o Pai. Mas Ele espera colher. Ele semeou para colher. E o que Ele quer é que eu e você sejamos da mesma espécie de Jesus. Como Ele. Você pode ficar em pé? Você pode olhar para dentro de você. E para olhar para dentro de você é melhor você fechar os olhos. Porque quando a gente está com os olhos abertos, a gente vê as coisas ao nosso redor. E quando a gente fecha os olhos, é mais fácil a gente olhar para dentro. Foi assim que o Senhor me visitou. Foi assim que entreguei minha vida para Jesus, quando eu fechei os meus olhos e olhei para dentro de mim. E você pode tentar ser sincero com o Senhor e tentar se identificar que tipo de terreno é você. Que tipo de solo é você. Se há em você sabedoria da obediência, ou se ainda caminha na tolice da desobediência. Senhor, eu sei que isso é algo muito simples. Eu sei que isso é uma palavra que Jesus nos ensinou com a simplicidade, com coisas corriqueiras do dia a dia. E também muitas pessoas ali ouviram e não entenderam, não compreenderam. Por isso Jesus teve que depois explicar aos seus discípulos mais chegados. Mas nós queremos ser tratados aqui, Senhor, por Ti, não como uma multidão, mas como pessoas chegadas que se achegam a Ti, que se aproximam do Senhor, que querem o Senhor. Nós precisamos de Ti. Eu preciso de Ti, Jesus. Eu quero Te obedecer. Eu quero Te obedecer 100%, não 90%, 99%, mas integralmente. Integralmente. E, Senhor, isso é que nós Te pedimos aqui. Move, Senhor, os nossos corações. Senhor, se o nosso coração ainda está endurecido, pisado no caminho, se ainda estamos alheios em muitas coisas que o Senhor fala, nós pedimos perdão. Se, Senhor, estamos sendo superficiais,
Se em algumas áreas buscamos, mas em outras nós não passamos da superficialidade. Eu sei que em algumas áreas podemos ser profundos, em outras apenas superficiais. Mas se temos sido superficiais em algumas coisas, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, ajuda-nos a abrir espaço no nosso interior, no nosso coração. Quebra, Senhor Deus, o coração de pedra e dá um coração macio, fofinho, para que a Tua palavra possa penetrar. Queremos ser como Davi, que meditava na Tua palavra dia e noite para não pecar contra Ti. Queremos ser como Pedro, que entendeu que a salvação está na palavra de vida eterna que o Senhor tem. Senhor, se existem coisas no mundo que estão nos sufocando, o desejo da carne, as inclinações, as tentações, seduções dessa vida, tantas coisas atraentes, tantas coisas que nos desviam, que nos fazem perder o foco. Nós queremos depositar todas elas na Tua cruz e dizer, Senhor, elas não são mais importantes. Não são mais importantes do que o Teu reino, não são mais importantes do que a Tua vontade, não são mais importantes do que a Tua palavra. Senhor, o nosso trabalho não é mais importante do que o Teu reino. O nosso dinheiro não é mais importante do que o Teu reino. A nossa saúde não é mais importante do que o Teu reino. A nossa casa não é mais importante do que o Teu reino. Ainda, Senhor, que a família seja de tão grande valor, o Teu reino é muito maior. O nosso ministério, Senhor, os nossos dons não são maiores do que o Teu reino. E nós queremos viver para Ti, Senhor. Não queremos colher para nós. Não queremos plantar e colher para nós. Queremos que o Senhor receba o fruto pelo Seu penoso trabalho. Então, tudo aquilo que nos sufoca, tudo aquilo que divide as nossas intenções, as nossas motivações, tudo aquilo que divide os nossos pensamentos e o nosso coração, seja, Senhor, numa mídia social, num seriado, na carnalidade, Senhor, em todas essas coisas nós colocamos aos pés da cruz, depositamos os espinhos aos pés da cruz. O Senhor tomou sobre si os nossos pecados e também os espinhos, e nós Te entregamos os espinhos que nos sufocam. Queremos liberdade, Senhor. Queremos ser um terreno que vai produzir 30, 60, 100 por um. E eu entendo, Senhor, que quanto mais obedecemos, maior é a frutificação, que ela é proporcional ao nível de obediência. Então nós não queremos também só 30, não queremos somente 60, ainda que isso seja muito bom, mas nós queremos 100 por um ou mais do que isso, Senhor. Isso eu quero. Esse é o desejo, Senhor Deus, mais profundo do meu coração, da minha alma. Esse é o maior desejo da minha vida, Senhor. Ser íntegro, irrepreensível. Esse é o nosso desejo, Senhor. Isso é o que eu quero para mim, para minha casa, para minha família, para essa igreja, para cada líder, para cada membro dessa comunidade. Queremos ser íntegros do Senhor. E, Senhor, nós damos agora a Ti a liberdade. Nós damos a Ti a permissão, Senhor, de operar isso em nossas vidas. Opera isso nas nossas vidas, Senhor. Senhor, cada um de nós aqui está entregando a Ti. Estamos depositando aos pés da cruz tudo aquilo que divide o nosso coração, a nossa mente, tudo aquilo que nos impede de vivermos integralmente a Tua palavra, os Teus mandamentos. Espírito Santo, eu Te peço, desperta em nós, Senhor, a necessidade, uma fome, uma sede, que não nos deixe sossegados nunca, mas nós queremos uma fome, uma sede que nos incomode, pela Tua presença, pela Tua palavra. Eu quero, Senhor, mais fome da Tua palavra, eu quero mais sede da Tua palavra, eu quero mais desejo pela Tua palavra,
Eu quero amar ainda mais a Tua palavra e obedecer, Senhor, cada palavra, cada letra dela. Espírito Santo, gera isso em nós. Gera isso em nós, Espírito Santo, essa responsabilidade, esse compromisso, esse desejo insaciável de Te conhecer mais e mais, de andar contigo, de cumprir a Tua vontade. Senhor, eu desejo isso mais do que tudo. E eu peço isso, Senhor, para as nossas vidas aqui. Nós somos um corpo, Senhor, nós somos um corpo. E queremos que isso toque todo o corpo. Todo o corpo sendo tocado, Senhor, eu Te peço. Espírito Santo, toca todo o corpo, Senhor. Para que nenhum dedo fique para trás, para que nenhuma unha fique para trás. Mas que todo o corpo possa caminhar junto, na unidade, buscando a estatura do varão perfeito. Queremos ser como Cristo Jesus, Senhor. Queremos ser como Cristo Jesus. Ouvimos atentamente a Tua voz, ouvimos atentamente a Tua palavra. E queremos isso, queremos ser como Cristo Jesus. Dá-nos isso, Senhor, porque se não for pela graça, nós não alcançaremos. Na força do braço é impossível, nós sabemos, Senhor. Nós damos a Ti a liberdade. Espírito Santo, penetra em nós. O Senhor sabe a divisão do espírito e da alma, da medula. Então o Espírito Santo penetra no mais íntimo, no mais profundo de cada um de nós. Que nenhuma unha fique para trás, Senhor. Que nenhuma unha fique para trás. Mas que o corpo todo, Senhor, possa crescer e avançar em unidade, buscando integralidade, perfeição, santidade, plenitude. Nós queremos plenitude, Senhor. Então livra-nos da influência do mundo e faz-nos verdadeiros cidadãos dos céus, representantes do Teu reino aqui na terra. Cada um aqui, o embaixador do Teu reino, sal e luz. Nós nos dispomos ao Senhor e pedimos, Senhor, faz isso em nossas vidas, para a glória de Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador, que era, que é, que há de vir, Rei eterno, imortal, Rei soberano Jesus. Rei soberano Jesus, Rei soberano Jesus. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor, a Ti a adoração, a Ti as nossas vidas. Recebe o fruto, Jesus, recebe o fruto, Jesus. Recebe o fruto, Tu és digno, Jesus. Tu és digno, Jesus, Tu és digno, recebe. Recebe o fruto, Jesus, e faz o que quer. E faz o que Tu queres, e faz o que Tu queres. Faz